Posiciono dessa maneira e voilá, aqui está a nossa massa. E aí, vamos acrescentar após o sal, finalizar completamente com o nosso alho frito. Preparo da semana, massa artesanal ao molho alho e óleo. Hoje eu vou tentar fazer o que? Massa ao alho e óleo. Eu já fiz aqui no canal uma única vez, massa ao alho e óleo, mas lá na playlist de cozinha básica. No vídeo de hoje, o que farei é este preparo, mas para a playlist de preparo de massas, né? Então farei uma massa artesanal. Vamos ver o que sai aí, né? Nunca, assim de forma artesanal eu nunca fiz. Eu já utilizei macarrão normal. Então vamos primeiramente separar todos os ingredientes. Pesar e separar todos os ingredientes. Começando pelo trigo, né? Então 200 gramas de trigo do tipo semolina. Isso aqui é um tipo de trigo próprio para fazer mesmo massa fresca, né? Fica melhor. 200 gramas. 2 ovos inteiros. 100 ml de azeite ou então óleo de soja, que é o que eu tenho por aqui. Uma cabeça inteira de alho, não um dente, mas a cabeça. Meia colher de sal. Vou iniciar o preparo da massa. Colocarei a farinha de trigo nessa vasilha no canto. Vou abrir uma cova no centro aqui e colocar os 2 ovos. Agora eu farei a mistura com as mãos mesmo. E farei as correções aqui, se for necessário, com mais trigo ou então com mais água. Olha como é diferente da farinha de trigo normal, você está percebendo? Mas se for necessário eu coloco então mais água ou mais trigo. Será necessário colocar um pouquinho de água, não exagere, tem que ir fazendo isso aos poucos. Se passar do ponto, meu amigo, vai te dar um trabalho, você tem que pôr mais trigo. E assim a gente vai indo, ó. Então eu vou corrigindo até isso aqui começar a se tornar uma coisa só. Olha como ficou. Já misturei. Então, feita essa mistura na minha vasilha, agora eu vou transferir para a mesa e começar a sovar essa massa. Olha o aspecto dela. Então essa parte de sova vou levar em torno de 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais. E o movimento é assim, ó. Sempre colocando farinha aqui na base, a mesma semolina, tá vendo? Ó. E assim a gente vai fazendo. Esse movimento com essa parte da mão aqui. Você pode usar equipamentos, se tiver, né, em casa. Eu prefiro fazer dessa forma, na mão mesmo. 20 minutos sovando, e como que eu sei que tá mais ou menos no ponto? Ela tá firme, tá vendo? Ela tá endurecida e ela tá razoavelmente lisa. Então esse é o ponto. O que eu vou fazer agora, então, é abrir essa massa. Vou dividir ela em partes menores, em 4 pedaços, e começar a abrir com esse rolo mesmo de madeira. Se você tiver um cilindro, melhor. Para conseguir abrir essa massa, colocamos trigo na base e abre primeiramente com a mão até onde for possível. Feito isto, aí sim vamos para o rolo, nesse movimento. E assim eu vou abrindo aos poucos até que ela fique na espessura que eu desejo, que é quanto menos espesso, melhor. Fiz a abertura da primeira parte, do primeiro pedaço. O que eu vou fazer agora? Com uma tábua, né, para não estragar essa mesa. Então farei um retângulo, que é o que eu preciso. Aqui está. Com a faca eu corto então as extremidades irregulares e ficarei com essa peça dessa maneira. Depois esses retalhos eu junto e abro novamente. Feito isso, sempre colocando bastante trigo. Dá para eu abrir um pouco mais, eu tô achando que ela tá muito espessa ainda. Nas próximas eu melhoro. Então, agora nós vamos dobrar ao meio assim, ó. Dessa maneira. Dobrar mais uma vez, sem apertar. E a partir daqui então realizar o corte do macarrão, que a depender da largura é o nome que se dá. Então tem tagliatelle, talharim, tudo depende da espessura. Hoje eu não vou pensar muito nisso. Apenas realizarei o corte na espessura desejada. Quanto mais largo, mais difícil vai ser de cozinhar depois. Primeiro, e assim por diante. E depois eu mostro como abrir esse macarrão. Esse aqui é parecido com o talharim. Realizei então todos os cortes dessa primeira parte. E agora eu vou utilizar uma régua, pode ser uma faca também. Vou passar dessa maneira por baixo do macarrão, em todos eles, sem cortar nem nada disso. Mais ou menos na altura onde está o corte.
E aí, ó, posiciono dessa maneira e voa lá. Aqui está a nossa massa, que não ficou tão grande assim, mas soltinha, inclusive, por isso é importante de colocar a farinha. Dá para abrir mais essa massa, ela pode ficar um pouco menos espessa, é melhor para cozinhar. E coloca ainda mais trigo para ela poder abrir. E dá para deixar também o retângulo um pouco maior, para deixar o macarrão maior. Veja o tamanho que ele ficou. Quanto maior o retângulo, ele vai ficar por aqui assim, ó. Beleza? Então, este é o nosso primeiro macarrão artesanal aqui, ó. Olha que bonito que já tá ficando isso aqui. Esta aqui que eu vou passar agora, olha só, a gente vai pegando habilidade, né? É o último macarrão de hoje. Então, bem pouquinho, né? Só 200 gramas mesmo de farinha. Então balança assim para tirar o excesso do trigo, desgruda aquilo que ficou grudado. E aqui está o nosso macarrão, senhores. Tira assim, ó. Solta um pouco com a mão aqui. E aqui está. Maravilha. Claro, isso aqui pode ficar muito melhor, claro, se você fizer um cilindro, mas dá para diminuir a espessura, se abrir mais, dá para deixar mais fino, enfim, ou mais largo, depende do corte. 1h e pouco já se passaram e o macarrão do preparo de hoje já está feito. Vamos deixar, vou espalhar ele aqui até para dar uma secadinha. E vamos então para a segunda parte do preparo de hoje, que é o preparo do molho. Então eu vou fazer um molho de alho e óleo. Descasque o alho e corte em lâminas finas e reserve. Então vamos fazer isso e vai dar um certo trabalho, já que é uma cabeça inteira. Aí, vamos limpar cada um destes dentes de alho. Então eu tiro essa parte de cima aqui e realmente faço isso com a mão, tá vendo? Sei lá se colocar na água é melhor, não sei. Eu faço do jeito tradicional. Descasquei todo o alho e então agora eu vou cortar como pede a receita, né, em lâminas finas. Então nessa direção assim, ó. Vamos ver. Fazer o primeiro aqui, ó. Aqui está todo o alho cortado. Não cortei muito fino porque senão queima e também não deixei muito grosso não. Acho que tá bom assim. Então agora vamos pro fogão, né? Em uma frigideira, coloque o azeite frio. Eu não liguei o fogo ainda. O azeite frio. E acrescente o óleo, dessa maneira, sem ligar o fogo ainda. Está. Acenda a chama em fogo baixo, vá fritando o alho até que fique dourado e crocante. Enquanto isso, eu já vou colocar água para ferver, para a gente poder cozinhar o macarrão. Eu vou encher quase toda a panela, mais ou menos até aqui. O alho está ali fritando e agora eu já vou colocar o sal também nessa água para a gente já ir adiantando o processo de cozimento do macarrão. Ele demora a começar a dourar, mas também quando começa é um atrás do outro, por isso tem que ficar bem de olho. E tem que ser em fogo baixo, porque se deixar em fogo alto, essa espuma aqui, não sei se o nome disso é espuma, enfim. Essa parte branca sobe demais. Já dá para tirar o alho. Aqui está então o nosso alho frito, né? Desse nosso molho. Agora, o que diz a receita? Retire o alho e reserve. Beleza, tá aqui, ó. Reservado. O azeite aromatizado, isso aqui, ó. Então, quando você coloca o ingrediente no óleo, no azeite, e depois retira, diz-se que isso aqui, então, é um azeite aromatizado, com aroma, com sabor. O azeite aromatizado será utilizado na sequência para saltear a massa cozida. Então, isso aqui nós vamos desligar e também reservar. Próximo passo, depois disso aqui, vamos voltar agora para a massa. Cozinhar a massa. Então, vou transferir aquela panela para cá e já vamos quase finalizar o preparo de hoje. Então essa água já está fervendo e a receita diz para a gente cozinhar com sal, como eu já pus, óleo, ao ponto de al dente. O que quer dizer isso? Que não precisa cozinhar completamente não. Quase completamente, ele tem que ficar meio durinho. Vamos ver se eu consigo acertar isso. Eu vou mexer lentamente aqui, para deixar bem solto, tá vendo? E vamos ver quanto tempo vamos levar para cozinhar. Eu espero que 10 minutos, por aí. Aqui está o nosso macarrão, então agora o próximo passo. Escorra a massa, como já fiz, da panela e retorne à frigideira com o azeite aromatizado. Agora eu vou transferir para cá, então, todo o macarrão. E vamos misturar. Para finalizar esse preparo de hoje, a gente precisa corrigir o sal. Vou provar aqui para ver como é que tá. Vamos ver. Dá para pôr um pouquinho mais de sal. E aí, vamos acrescentar após o sal, finalizar completamente com o nosso alho frito. É bastante gorduroso. Esse excesso aqui depois, na hora de servir, eu vou retirar, não vai ficar.
Então agora eu vou transferir esse macarrão para a travessa para a gente poder provar. E ver como que ficou, né? Preparo da semana, massa artesanal ao molho alho e óleo. Vamos provar. Olha como é que ele ficou. Já deu para perceber duas coisas aqui de cara, que tem pouco alho, podia ter colocado mais, mas seguir a receita, né? E ele ficou um pouco durinho, um pouco duro. Mas a receita também pede al dente, né? Mas talvez cozinhar um pouco mais. Vamos esperar eles provar primeiro pra gente ver. Todo mundo já provou, então vamos ver. O que você achou? Mãe, primeiro aí, fala aí. Pra mim ficou no ponto. E sal? O sal, o óleo. Dá pra sentir o gosto do alho? O alho ficou bem saboroso. E você, pai, o que você achou? Ficou bom, só tá meio durinho. Pra mim não. Pra mim tá no ponto. Será que tinha que ter mais alho aí pelo meio, frito? Não ia ficar muito forte. Então, rapaziada, tá aí, preparo da semana finalizado, provado e aprovado. Semana que vem vamos ver o que tem. Mas é a continuação dessa playlist para finalizar, né? Molho e massa, porque agora eu tô fazendo os preparos completos aqui dessa playlist. De molho mais a massa.